Criciúma se tornou o primeiro município de Santa Catarina a contar com uma legislação específica sobre o uso medicinal da cannabis. A planta tem princípios que melhoram a qualidade de vida de muitas pessoas, mas o acesso costuma ser muito difícil. Agora, os medicamentos à base dela serão distribuídos de graça. Hoje a Sabrina é terapeuta canábica, mas o envolvimento dela com o assunto foi, na verdade, por uma necessidade. Através da dor da minha filha, de tanto estudar para poder salvar a vida dela, eu descobri nisso tudo uma forma de ajudar outras mães. A Natália, filha da Sabrina, nasceu com uma síndrome rara chamada CDKL5. Um dos sintomas é a epilepsia e ela chegou a convulsionar até 80 vezes por dia. A salvação foi o uso do canabidiol. A gente começou a descobrir através do Facebook, descobrimos outras duas mães que tinham a mesma síndrome, a Catiele de Brasília, mãe da Anne, e a Margarete do Rio de Janeiro, que hoje tem uma associação de cannabis. E conversando, a gente descobriu então que outra família no exterior tinha o mesmo síndrome e estava usando o canabidiol para epilepsia. Então a gente entrou em contato e conseguimos que essa família nos mandasse. E na época ainda nem era em forma de óleo, era em pasta, um extrato que nós não sabíamos nem o que tinha ali dentro. Mas a gente começou a dar. A gente dizia que era uma sujeirinha, né? Um grão de arroz diluído em azeite de oliva para diluir aquela pasta. E aí a gente começou a dar para ela. Questão de dias, a gente descobriu que deu uma amenizada. 30% das crises diminuíram e aí a gente continuou dando. Em questão de 3 meses, a gente estava conseguindo controlar as convulsões da nossa filha. Foi então que a busca pela legalização do medicamento começou. Natália nasceu em 2010. 2013 para 2014, a gente começou essa luta para trazer, então, essa substância que estava fazendo bem para nossa filha. E aí descobrimos, então, que era cannabis, né? Que era o extrato e que tinha o óleo, que muitas crianças com epilepsia já estavam usando lá fora. Porém, aqui no nosso país era ilegal. E aí a gente começou a luta, unimos mães, né, e forças, por isso que a gente chama de mães canábicas, né? Que foi através da dor dos nossos filhos que a gente foi buscar essa medicação e o direito de poder importar, de poder ter o direito de tratá-las, né? E aí começou a luta, porque era no hall de drogas, que a cannabis estava na Anvisa, nós não tínhamos direito de trazer, então durante 2 anos trouxemos ilegal para poder salvar a nossa filha. O uso da cannabis para fins medicinais é apontado como alternativa para vários quadros de adoecimento. Porque o tratamento canábico, as pessoas precisam entender que ele não é para patologia, e sim para regular o sistema endocannabinoide. Todos nós, seres humanos, temos sistema endocannabinoide no corpo. Nós modulando e regulando esse sistema, nós conseguimos equilibrar o sistema nervoso central e o sistema neurológico. E quando o corpo entra nesse equilíbrio, ele entra em homeostase. E um corpo em homeostase é um corpo que diminui as inflamações do corpo. Por isso que o tratamento canábico está servindo para diversas patologias. No Brasil, a Anvisa liberou a produção da planta para algumas associações e, em 2015, regulamentou o acesso a medicamentos canábicos por 2 caminhos: a compra em farmácias ou a importação. Só que isso pode custar caro e dificultar a adesão de muitos pacientes a esse tipo de tratamento. Nesse contexto, uma lei aprovada em Criciúma deve ajudar muitas pessoas a superarem essa barreira do acesso. De autoria da vereadora Giovana Mundardo, a nova política pública garante o fornecimento de medicamentos à base de cannabis pelo SUS. E a verdade é que essas associações que hoje disponibilizam os medicamentos de maneira gratuita, de maneira geral, disputam ferozmente com a indústria farmacêutica que é onde esses medicamentos custam caríssimos nas farmácias. E nessa iniciativa, a gente entendendo que pode beneficiar muita gente do ponto de vista da qualidade de vida, mas também das condições sociais dessas famílias, a gente entendeu que era fundamental. Uma articulação densa que nos últimos anos a gente acabou protagonizando aqui na Câmara de Vereadores. A primeira etapa para isso acontecer é a criação de um grupo de profissionais engajados no assunto. Quando a gente criou a lei, a gente criou ferramentas que pudessem viabilizar com que ela acontecesse o mais rápido possível. E por isso a gente agora está criando um núcleo multidisciplinar para poder não só promover que profissionais de saúde saibam prescrever, receitar, dosar, mas também sensibilizar sobre o assunto. Ou seja, daqui em diante, pesquisadores, profissionais de saúde, junto com a Secretaria de Saúde e o nosso mandato, a gente vai se dedicar a estudar e, sobretudo, criar protocolos de implementação, ou seja, dos grupos que vão ser beneficiados inicialmente e por aí vai.
No segundo momento, e simultâneo a isso, a gente está fazendo visitas técnicas para entidades e associações que já disponibilizam esse medicamento, para acelerar, de fato, essa distribuição. A expectativa é que, a partir do início do ano que vem, pacientes com indicação médica consigam o medicamento canábico de graça. E a gente está colocando esse prazo justamente para poder construir os protocolos, sensibilizar e capacitar os profissionais, mas também poder fazer essa distribuição em grupos focais, como a fibromialgia e por aí vai. Então, a gente está olhando para esse cenário como fundamental processo de desenvolvimento da lei, mas principalmente da aplicação para as pessoas serem beneficiadas lá na ponta. Um passo significativo para a melhora de muitas pessoas. Porque quanto mais a gente tiver um medicamento, normas, leis amparadas, né, as pessoas vão ficar mais seguras para trazer esse tratamento. Não vai ser só algo que está dando certo e aí eu estou tentando de qualquer maneira. Não, vai ter lei, vai ter legislação, as pessoas vão poder optar e escolher se elas querem esse medicamento que está sendo dado pelo SUS, se elas querem importar, se elas querem comprar na farmácia, ter o direito de escolha, né, da sua própria vida e poder optar por um tratamento canábico. Quando eu falo em tratamento canábico, a gente não está diminuindo ou eliminando os outros tratamentos e muito menos os alopáticos. A gente quer mais uma opção de tratamento, diminuição de outras medicações e poder fazer com que o paciente tenha mais qualidade de vida.